Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Terra Viva DBO na TV, o programa que traz os principais destaques sobre a pecuária de corte e de leite. A gente abre esta edição com as informações a respeito do mercado do boi gordo e da reposição. De acordo com o relatório mais recente da Scott Consultoria, o feriado prolongado fez com que os recriadores e invernistas não fossem às compras e, portanto, as negociações caíram de forma considerável. Para não perder fluxo de caixa, criadores de todo o país precisaram reduzir os preços, o que gerou queda nas cotações de algumas categorias. Nos últimos 7 dias, contados de quinta-feira passada para trás, o preço do bezerro de desmama caiu 1,2%. Já o do bezerro de ano aumentou 2,4%. O do garrote saltou 1,6% e o do boi magro 1,2%. Para as fêmeas, a derriçada foi maior. A bezerra de desmama reduziu 0,9%, a bezerra de ano 3,3% e a novilha 1,7%. A vaca boiadeira foi no caminho contrário e subiu 0,4%. Nesta época do ano, as temperaturas costumam cair e o volume de chuvas também. Esses fatores climáticos devem mexer com o mercado. Com o tempo mais frio e seco, a condição das pastagens reduz e o gado ganha menos peso no período. Então, recriadores e invernistas devem antecipar as vendas. Na hora de repor o rebanho, a postura conservadora pode prevalecer, principalmente no momento de fazer a famosa conta de custo-benefício na alimentação dos animais. Dessa forma, são esperadas negociações menos aquecidas nas próximas semanas. Em Rondônia, a relação de troca melhorou para os machos de reposição. Agora, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, é possível adquirir o equivalente a 2,3 bezerros de desmama, 2 bezerros de ano, 1,7 garrote e 1,4 boi magro. E só corrigindo aqui, eu abri o programa falando que a gente traz as informações do mercado do boi gordo, mas não só do boi gordo, né? Do boi magro, da pecuária como um todo, tanto de corte como de leite. E durante essa semana, o Terra Viva DBO na TV vai mostrar todas as novidades do maior evento de pecuária zebuína do mundo, a Expo Zebu, que é realizada lá no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais. Completa neste ano 90 anos, né? Essa é a 90ª edição. E quem traz as informações é a repórter Flávia Marques. O Congresso Nacional da Carne foi oficialmente lançado aqui na Expo Zebu 2025 em Uberaba, Minas Gerais, no Parque Fernando Costa. Sobre isso eu converso agora com o Antônio de Salvo, que é presidente do sistema FAENG Senar. Antônio, muito obrigada aqui pela sua participação e eu quero saber, né, qual que é a importância do Conacarne? Sim, primeira importância do lançamento aqui na 90ª Expo Zebu, o Parque Fernando Costa, uma exposição espetacular com essa beleza do zebu brasileiro que tomou conta desse país gigantesco como o nosso. O Conacarne vai acontecer em Belo Horizonte, 18 e 19, e nós vamos discutir basicamente as coisas mais importantes que existem dentro da nossa pecuária. A primeira delas, o mercado nacional e o mercado internacional. Depois disso, a qualidade da nossa carne. Precisamos saber o que esses mercados querem, qual é a carne que nós devemos produzir. E em cima disso, aí sim o ponto fundamental. Como nós, produtores rurais, devemos nos comportar em pleno século XXI para que a gente possa produzir com quantidade e qualidade para esses mercados. Então, vamos contar com todos para que a gente definitivamente traga a nossa pecuária para a pecuária de precisão. É isso que nós precisamos, copiar o que a agricultura fez para a gente continuar avançando na agricultura e também na nossa pecuária. E claro, fortalecer também, né, a imagem da pecuária sustentável aqui brasileira, tanto no mercado interno quanto internacionalmente, né? Sim, isso é outro ponto que naturalmente a gente vai discutir, porque como temos o boi verde, a carne verde, temos a melhor condição de bem-estar animal do mundo, temos capacidade de aumentar a nossa produção. Tudo isso de forma sustentável. Isso o Brasil precisa consolidar essa posição. O que nós produzimos no campo, na sua grande maioria no que diz respeito às questões ambientais, nenhum outro país faz como nós fazemos. Então vamos pincelar um pouquinho disso. Mas o foco principal é qualidade da carne para a gente atender os mercados
mercado nacional e o mercado mundial. E quais são os principais objetivos do sistema CNA, Senar, FAENG com o Conacarne? O que vocês pretendem atingir? Sim, isso foi um pedido da nossa CNA, a nossa federação mãe, a nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, pediu para que nós, FAENG, fizéssemos aqui em Minas Gerais, que é centralizado no Brasil, então dá para todos os outros estados vir até Belo Horizonte para que a gente possa discutir esses assuntos, mas o foco principal é colocar a carne bovina brasileira em evidência. Nós precisamos discutir, exaurir o assunto para que a gente possa tirar essa pecuária do século XX, uma pecuária que ainda precisa de ajuste, para que a gente leve-a para o século XXI. E aí sim a gente possa oferecer para o nosso mercado, para a nossa dona de casa brasileira, para a nossa dona de casa mineira e para a dona de casa em qualquer parte do mundo, a carne necessária que ela queira, com a qualidade que só nós temos capacidade de produzir. O sistema vai estar sempre junto, trabalhando em prol desse produtor rural e desse pecuarista. E promover o diálogo, né, de diferentes cadeias, elos produtivos, né? Esse também vai ser um ponto crucial. Fundamental esse azeitamento entre os elos da cadeia. Não dá mais, repito, no século XXI, nós ficarmos brigando com o frigorífico, ficar brigando com o comércio. O setor é único e a cadeia precisa estar harmonizada para que a gente atinja os objetivos. Eu acho que nós já temos maturidade suficiente para que a gente possa avançar juntos e fazermos o ganha-ganha. Ganha o consumidor final, ganha os frigoríficos, a indústria da carne e ganha os produtores rurais. Obrigada, Antônio, pela sua entrevista aqui, viu? E eu volto com vocês aí no estúdio. Flávia Marques, direto de Uberaba, Minas Gerais, Exposebu 2025. Valeu, Flavinha. Informações importantes aí para a pecuária nacional. E o Terra Viva DBO na TV vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Com o avanço da biotecnologia, a reprodução bovina vem crescendo e alcançando novos patamares no Brasil. A prática auxilia pecuaristas a atingirem melhores resultados em suas propriedades. Esse é um dos destaques do nosso quadro Hoje no Portal, que é uma parceria do nosso programa com o portal DBO. E quem conta as novidades desta semana é a jornalista Juliana Camargo. Boa noite, Juliana. Olá, boa noite para você ligado no Terra Viva DBO na TV. É hora de conferir outras notícias da pecuária, os destaques que você encontra no portal DBO. A gente tem acompanhado a alta dia a dia no preço do bezerro, né? O sinal aí da virada do ciclo pecuário. Em um ano, essa categoria valorizou mais de 35%. Se você quiser saber como estão os preços de outras categorias aí na região, a dica é acessar o Jornal de Leilões do portal DBO, que traz os preços de comercialização de diversos remates Brasil afora. Tem os recordes e principalmente as médias dos animais em cada região do Brasil, para ajudar você a balizar o seu negócio. Vamos agora dar um giro pelo portal e conferir outras notícias. Apesar da alta na arroba e a valorização do bezerro, Famasul considera que o custo elevado dos insumos e o preço alto da reposição pressionam a margem do pecuarista. Pressão compradora, preço do milho volta a cair no Brasil. Confira o artigo sobre genética e reprodução, impressionante salto da IATF no Brasil e a sua contribuição para a produção de carne e leite. Tecnologia com laser vai medir carbono em projeto de pecuária sustentável. Confira agora a entrevista da semana, DBO destaca Ivaris Júnior. Olá, amigos. Por meio da biotecnologia avançada, a reprodução bovina tem alcançado novos patamares no país. Em coleta realizada na Granja Leiteira Eudes Braga, em Carmo do Parnaíba, Minas Gerais,
foram obtidos 4,8 embriões por doadora da raça holandesa, um desempenho superior à média nacional, que varia entre 2 e 3 estruturas por doadora. O bom número é um grande diferencial para a rentabilidade do negócio e também para a velocidade do ganho genético do rebanho. Para nos contar como se deu esse feito, nossa convidada é Namíbia Teixeira, gerente da Transova Brasil, empresa que realizou o procedimento na propriedade mineira. Seja bem-vindo, Namíbia. É um prazer conhecê-la. Eu que agradeço o convite. Namíbia, como foi esse trabalho na granja em Carmo do Parnaíba? Foi a primeira coleta nossa no Eudes, quando nós iniciamos com ele. E o Eudes é uma propriedade que é muito organizada, já começamos por aí, então já iniciamos muito bem. E a metodologia que a gente utilizou já deixou a gente surpreso logo no início com a quantidade de ossos que a gente conseguiu coletar dessas doadoras, né? E depois a conversão também em embriões, né? Entre coleta de ossos e conversão de embriões, nós temos um gap de 8 dias, que é a produção do embrião no laboratório, e essa conversão ela foi muito acima da média. Ela foi acima da média que o Eudes conseguia já na fazenda dele e muito acima da média brasileira, que hoje é de 1,5 embriões em média para a raça holandesa. O Eudes, por conta do excelente trabalho que ele faz em manejo, nutrição, sanidade, as médias dele já são superiores. E a gente conseguiu ainda assim superar as expectativas na produção de embriões e no congelamento desses embriões. Eu queria que você desse um panorama sobre quais são os principais limitantes na hora que você chega numa fazenda e realizar esse procedimento. A produção de embriões, ela consiste, eu costumo resumir em 3 pilares. Temos o pilar da produção da doadora, o pilar do laboratório, que é onde acontece a produção do embrião, e o pilar da receptora. Então, para a gente conseguir um resultado de sucesso, esses 3 pilares, eles têm que estar alinhados em harmonia e tem que estar muito bem trabalhado. Lá na doadora, tem vários fatores que interferem na produção dos embriões, que é a quantidade de embriões por animal, por doadora. Um deles é a categoria do animal. Então, doadoras mais jovens tendem a produzir menos embriões. Doadoras prem tendem a produzir mais embriões. Nesse sentido, a categoria é uma questão que interfere na produção de embriões por doadora. A nutrição, então, ela é essencial que o animal esteja totalmente balanceado, em balanço energético positivo, ainda mais se falando em holandês, essa doadora tem que estar em balanço energético positivo para conseguir um bom resultado. A questão de sanidade é extremamente importante também na doadora para conseguir um bom resultado. A doadora tem que estar com as vacinas em dia, elas têm que estar com os seus testes em dias, ainda mais as doenças que impactam diretamente o reprodutivo da fazenda. Outras doenças infecciosas também vão interferir na performance dessa produção de embriões por conta alguma questão de aumento de temperatura dessa doadora, também afeta lá no ócito que está sendo recrutado durante aquela onda folicular. Então, fatores que envolvem a doadora, eles implicam diretamente na produção desse embrião e também depois lá na frente na taxa de prenhez. O segundo pilar que eu mencionei é o laboratório. O laboratório, ele tem... É onde o ócito chega como ócito e esse ócito fica 8 dias nesse laboratório, recebendo alguns aditivos, alguns insumos, que é o meio que nós chamamos de meio de cultivo. Lá acontece a fertilização e depois de 8 dias que esse ócito chegou no laboratório, tem a produção do embrião, que pode ser destinado direto para uma receptora, que se tiver já uma receptora previamente sincronizada, ou ele pode ir para um banco de congelados, esse banco de congelados, ele pode ser feito como embriões direct transfer ou embriões vitrificados. Existem muitas fazendas, e foi o caso desse trabalho, em que o produtor opta por ter um banco de congelados, porque facilita tanto no manejo reprodutivo da fazenda leiteira, como também é uma forma de você comercializar a sua genética. Hoje, tem muitas fazendas que estão utilizando a genética como uma outra fonte de renda. Então, ter disponível esses embriões que você possui
possui da sua fazenda com a sua genética congelados, numa metodologia através do embrião direct transfer, é uma forma muito fácil e rápida de você fazer essa comercialização da sua genética. Então, o segundo pilar é o laboratório, onde acontece toda a produção de embriões, e esse laboratório tem que ser um laboratório idôneo, no qual que vai não só produzir um bom resultado, mas também não te trazer problemas mais para frente na taxa de prenhez. O terceiro pilar é a transferência. É a receptora propriamente dita. Então, essa receptora, ela tem que estar em condições de manejo adequado, ela tem que estar com nutrição adequada em dia, em balanço energético positivo. A receptora, ela tem que também estar com um status sanitário compatível para ser uma receptora de embrião. Ela está recebendo um embrião de 7 dias e ela tem que estar preparada do ponto de vista hormonal. Então, a gente faz a sincronização dessa receptora com um protocolo hormonal que vai deixar ela no ponto certo para receber esse embrião. Então, ela tem um útero D7 para receber o embrião D7. Então, esses 3 pilares, que é doadora, laboratório e receptora, eles fazem a somatória de um resultado de sucesso. Então, manejo é fundamental, não deixar em estresse térmico, ainda mais falando de gado de leite, gado taurino, que pode ter o efeito do estresse térmico. E o estresse térmico impacta diretamente na fisiologia desse ósseo que está em formação e acabar, por questões metabólicas, acabar diminuindo a qualidade desse ósseo. Então, não deixar esse animal em estresse térmico, dar uma nutrição adequada, mantê-los num status sanitário para ser uma doadora ou uma receptora e um ambiente para manter esses animais. Água, sombra, então, nem se fala. Tá? Então, são esses os principais pontos que envolvem um trabalho com resultados positivos. Namíbia, muito obrigado por suas informações. Foi um prazer falar com vocês e estar aqui na DBO Destaca. Eu falei com Namíbia Teixeira, gerente da Transova no Brasil, empresa especializada em biotecnologia. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO e revista DBO, todos os meses à sua disposição. E antes de encerrar minha participação nessa segunda-feira, eu convido você a conferir a edição digital da revista DBO, disponível no portal. Ela traz o especial Saúde Animal e a reportagem de capa, feita pelo jornalista Renato Vilela, destaca o carrapato, um inimigo sem fronteiras que tem se tornado cada vez mais resistente aos acaricidas. O que fazer para controlá-lo? Entre no nosso canal no YouTube, procure por DBO Play e confira muitas outras entrevistas sobre a pecuária, inclusive as edições diárias do Terra Viva DBO na TV. Eu fico por aqui, agradeço a sua companhia e a gente se encontra. Tchau! E no próximo bloco você confere o fechamento do mercado do boi gordo nas principais praças boiadeiras do país. O Terra Viva DBO na TV volta em instantes. Continue com a gente. Como anda a sua saúde? Marcou consultas e está esperando há semanas por um retorno? Além de toda essa demora, você ainda enfrenta o trânsito e deslocamento? E se a sua saúde pudesse estar na palma da sua mão sem sair de casa? Com o E-Saúde Assist, você tem acesso a especialidades médicas, a escolher mais médicos de plantão 24 horas por dia, onde quer que você esteja. E tudo isso a partir de R$ 29,90 ao mês, sem pagar consulta adicional. É só acessar nossa plataforma, escolher a especialidade, agendar a melhor data e horário. Pronto, atendimento médico marcado, sem perder tempo com deslocamento. Aproveite toda a conveniência de um plano de assistência completo para você e sua família, com telemedicina e teleconsulta de qualidade. E-Saúde Assist, sua saúde é prioridade e agora cabe no seu bolso. O canal Terra Viva transmitiu neste fim de semana o Mega Leilão 10.025, direto de Água Boa, no Vale do Araguaia, Mato Grossense. Uma edição histórica no tradicional recinto da Estância Bahia. Na entrada, um túnel reunia registros da trajetória de um leilão que revolucionou
a comercialização de gado de corte em quantidade e qualidade. O mega leilão, que já bateu recordes globais com mais de 41 mil animais vendidos em recinto, emocionou. Ao longo desse trabalho, dessa trajetória, em momento nenhum nós deixamos de honrar, primeiro a Deus, a família, os amigos e aqueles que acreditaram no nosso trabalho. Heitor cresceu acompanhando o mega leilão. Vendia sorvete enquanto sonhava ser pecuarista. Hoje, voltou ao Tatersal de Água Boa como vendedor. O teu lote no mega leilão é diferencial, porque não é para qualquer um colocar um lote de qualidade, do jeito que a Estância Bahia precisa para mostrar nos seus leilões. Há 25 anos, o rebanho de Mato Grosso era de 18,9 milhões de cabeças. Atualmente, esse número ultrapassa 34 milhões. E o mega leilão acompanhou essa evolução. Temos gente capaz para poder produzir e nós temos uma diversidade ainda muito forte para poder fazer a integração, melhorar a pecuária. A gente vê muita oportunidade, né? E a gente vê que as pessoas estão a passos largos entendendo que a pecuária ela precisa ser realmente tecnificada. E a gente vê que quando todo mundo estiver nessa mesma sintonia, o Brasil vai aumentar muito essa produção. A emoção do recinto é a mesma, lotes disputados lance a lance. A diferença é que desta vez o gado é gravado dentro da propriedade e transmitido nesses telões. Antigamente eles ficavam aqui no recinto, mas os lances foram espetaculares. Foram 15.609 machos e 12.898 fêmeas, distribuídos em 192 lotes de Nelore e cruzamento industrial. A média do quilo vivo para bezerros atingiu 14,29, para garrotes 12,88. Já as bezerras atingiram R$ 11,70 o quilo, enquanto as novilhas R$ 11,08. E olha, a segunda etapa do mega leilão será em Cuiabá, no dia 17 de maio, às 10 horas da manhã. Você não pode perder, hein? E vamos saber agora como fechou o mercado do boi gordo nesta segunda-feira. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 4 das 32 praças boiadeiras de todo o país, sendo que em todas elas a arroba caiu. A lista das quedas foi encabeçada pelo norte das Minas Gerais, onde o boi caiu para R$ 300 redondos, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural. Em Goiânia, a capital de Goiás, e também na região sul do estado, o boi agora é comercializado por R$ 310 por arroba. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o boi caiu para R$ 315. Em Barretos e Araçatuba, no estado de São Paulo, o valor do macho se manteve estável, sendo comercializado por R$ 325 por arroba. E o Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Obrigado pela companhia e audiência e por estarem aqui com a gente. Uma ótima noite a todos e até amanhã.